querido leitor de muitos livros, filósofo e escritor Henri Bugalho tem a dizer sobre o Castanhari? Desabafo, porque ontem Desabafo. Ele sempre fala que é um desabafo, né? aconteceu uma treta que foi uma das mais insólitas, mais inacreditáveis. Insólitas é ótimo. Ele é que nem o Cortella, né? Ele tem que usar palavras eruditas, assim, né? Umas treta insólita. Mais bizarras e mais ridículas que eu já vi nas redes sociais. E vocês sabem, né? Vocês sabem que eu uso como referência aqui para muitas coisas. Referência não, como ponto de partida, né? Referência uso outras coisas. Você usando referência já é o contrário do Castanhari, Mas né? como ponto de partida eu uso muitas discussões, ou muitos debates, ou muitas coisas que surgem no Twitter. É uma rede social na qual você... Cara, como é que ele fala Twitter? Não. Pera. Uso muitas discussões, ou muitos debates, ou muitas coisas que surgem no Twitter. É uma rede social... Twitter. Porra, mano. Tudo bem, eu não vou julgar o jeito das pessoas falarem Twitter, né? Mas... Porra. Tá parecendo muito querendo ser estadunidense, né? Mas ok. Twitter. Social na qual você tem ali os principais jornalistas, influenciadores, comunicadores, artistas. Quem é quem está lá e as pessoas estão debatendo e ali surge uma série de tretas e confusões e discussões. Altas confusões nesse mundinho de rede social que é pura encrenca. Que gera um assunto para a gente poder refletir aqui sobre outro viés, né? Quem acompanha sabe o que eu faço. Eu pego um aspecto, um ponto da realidade e eu uso esse ponto da realidade para puxar para uma outra reflexão, para uma outra compreensão, que usa aquele ponto de partida. O ponto de partida, muitas vezes, não é tão relevante assim. O relevante é o que vem depois, né? Então, assim, é o que a gente pode extrair daquilo. Pô, ele sabe enrolar bem, né, velho? Eu queria saber enrolar bem que nem o Henri Bugalho. 1 minuto de vídeo o cara não falou nada ainda. O cara só falou que teve treta no Twitter. E o cara demora 1 minuto pra falar que teve treta no Twitter, cara. O cara sabe enrolar. Eu queria saber enrolar assim. Eu não sei. Meus vídeos tudo tem 5 minutos porque eu não sei enrolar, né? Minha dissertação, assim, o maior sofrimento que eu tinha na dissertação era aprender a enrolar. Porque na dissertação, gente, se vocês forem fazer mestrado, doutorado, saibam, vocês têm que saber enrolar. De problematização, que é você pegar um problema e você analisar esse problema, investigar esse problema, tentar encontrar soluções, se for o caso, né? Só que às vezes as pessoas extrapolam um pouco os limites. O que aconteceu ontem? Eu quero comentar isso aqui porque, como eu falei, vai servir de ponto de partida para outras coisas. Ontem, uma usuária do Twitter chamada Catarina... Ele vai falar da treta do sorvete primeiro. Né? A treta do sorvete foi ridícula mesmo. O seguinte tweet aqui. Eu preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai, e dela põe uma foto aqui de um monte de sorvete que o pai dela comprou pra ela. Caralho, mano, isso aí virou treta. É que nem a treta lá do maluco que falou que ofereceu doce pra criança, tá ligado? Trataram o cara como se o cara fosse quase um pedófilo, assim, porque tentou oferecer um doce pra criança, mano. É o Bacio de Latte. Não conheço a marca, não sei se é boa, se é ruim, parece que é cara, mas o pai dela comprou o Bacio de Latte pra ela. Não sei por que ela precisa tomar sorvete também, né? Coisa gelada, fez operação, fez sei lá, tirou o siso, não sei. Realmente não sei, não conheço a pessoa, não sei quem ela é. Acho que ninguém sabe quem ela é, descobriram ontem. E daí ela publicou isso aqui e qual foi o resultado? As pessoas ficaram putas com isso, ficaram indignadas com isso, ficaram revoltadas com isso. As pessoas não, né? Um pessoal dodói de Twitter, né? E começaram a compartilhar revoltadas, porque essa quase miss, a Catarina, ela publicou um ato de amor do pai dela, um ato de, sei lá, coisa que pai faz, né? De dar alguma coisa pra filha, fazer um agrado pra filha. A treta do Twitter é só porque deu sorvete caro, exatamente. Daí começaram a responder aqui, né? O negócio escalou drasticamente. E daí a Flávia Silva colocou aqui, olha, pai é surreal. Quando acordo, o meu já deixou o café prontinho e foi na padaria buscar pão. Quando minha irmã morava com a gente, ele fazia o suco verde que ela gostava e ainda colocava na garrafa para ela levar pro trabalho. Para quem o tem, valorize. E para quem não tem? Bianca. E para quem não tem? Gente, meu pai já faleceu, tá, gente? Faz mais de 10 anos. Eu não quero ver ninguém no chat aí em agosto comemorando o Dia dos Pais, tá, gente? Proíbo vocês de comemorarem Dia dos Pais
porque eu não, meu pai já é falecido, ok? E proíbo também vocês de comprarem ovos de Páscoa na Páscoa aí que tá chegando, porque eu não tenho dinheiro para comprar ovo de Páscoa. É, aí é um problema, né? A Isabinha. Daí não tem o que fazer, né? Alguém respondeu aqui, alguém em algum lugar. Meu Deus, como deve ser bom ser rica. Ainda posta com tanta naturalidade. KKKKKK. Meu Deus. Daí o Fenquiquito. Cada pote desse custa Cara, R$50, velho. Que ódio que dá de rico. KKKK. É gratuito Caralho, mesmo. mano. Os caras acham que a mina. Esse é um problema, gente. Meu professor de história sempre gostava de falar, e eu sempre lembro dessa fala dele até hoje, quando ele tava falando de rico, sabe? Que é uma coisa assim. Isso vai entregar a minha idade, né? O jeito que ele fala. Isso vai entregar a minha idade. Porque ele fala assim: as pessoas acham que o problema é o salário do Kaká. Kaká na época era o melhor do mundo, né, gente? Ele jogava no Milan. E aí, o cara falando assim: o pessoal acha que o problema é o salário do Kaká. E não pensam em quanto ganha o dono do Milan. Isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu ouvi na época, sabe? Eu fiquei, caralho, né? Quanto que ganha o dono do Milan? É a mesma coisa hoje com o Neymar, sabe? O pessoal acha que o problema é o Neymar. Porra, o Neymar ganha muito dinheiro. Vocês imaginam quanto ganha o dono do PSG? Imagina quanto dinheiro ganha o dono do PSG. Esse sim ganha muito dinheiro, porra. Esse aí ganha o que 10 Neymar ganham. Nem isso. O Neymar pode jogar, pode fazer 500 mil gols por dia, que ele não vai ganhar o que o dono do PSG ganha. Daí a Rani responde: gente, onde vocês viram que ela é rica? Tá dizendo em algum lugar, tem no perfil dela algo que fala dela ser rica? Porque até onde eu sei, pode ter sido um ato de amor do pai dela. E aí é a mesma coisa aqui, sabe? O pessoal acha que é rica é a mina que compra sorvete. E não o dono da marca de sorvete. Aff, isso deve ser tão caro. Carolina, é nada, custa uns R$40 o pote. Se comparar com o sorvete ruim da Que Bom, é um ótimo custo-benefício. Meu Lucas, Que Bom não é ruim. E você falar que R$40 é custo-benefício, das duas uma. Caralho, ou mano, você é uma sacanagem. rica mimada que fecha os olhos para outra realidade, ou não é você que paga. E o melhor de todos, né? Sinceramente, isso aqui é assim, um negócio... Mas como isso afeta o Grêmio, Henri Bugalho? Quero saber essa reflexão. Bible. Aqui percebemos a riqueza implícita... Caralho, isso aí é o PCO, velho. Isso aí é o PCO fazendo análise. Sociedade burguesa. Um pai que desembolsa R$300 em sorvete para a filha é provavelmente quem açoitou meu bisavô no passado. Vote nas candidaturas revolucionárias do PCO. Parte disso aqui para, sabe... Well, that escalated quickly. Isso nos revela a dinâmica das redes sociais, né? Eu falo muito sobre isso aqui, sobre como as coisas saem de proporção totalmente, né? Algo que é isso aqui, o negócio escala e parte para uma esfera que não é racional, inclusive. Não é racional. Não é racional. Que eu gosto, né? A análise que o Henri Bugalho faz, né? Tipo, ele mostra esses tweets todos, 5 minutos já de vídeo, grande análise. Não é racional. Eles fazem isso aí, isso extrapola e isso não é racional. Porra. Porra. O modo como as pessoas reagem na internet, nas redes sociais, não é racional. E aqui eu vou recomendar mais uma vez, eu vou insistir para que Lá vem o livro! vocês leiam, se vocês não leram ainda. O livro do Jaron Lanier, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Porque Lá vem o livro. O autor Winston Fox, né, delete suas redes sociais. ali ele expõe essa dinâmica, né? O modo como as redes sociais são máquinas de tretas, são máquinas de estimular sentimentos primitivos nossos para que as pessoas briguem, e quanto mais elas brigarem, mais os caras, donos das redes sociais, ficam ricos. Essas pessoas estão putas porque essa Catarina publicou sorvete ali que vale R$300, eles deveriam estar putos porque na sua interação, no modo como você age na internet, você está enriquecendo um bilionário. É isso.
Você aí é uma ferramenta para alguém ficar mais rico ainda à base do seu ódio, da sua raiva, da sua fúria, da sua indignação. Henry, te contar um segredo. Qualquer coisa que a gente faça deixa bilionário mais rico, Henry Bugalho. Você aí tá fazendo vídeo no YouTube, você tá deixando o dono do YouTube mais rico. Eu tô fazendo live na Twitch nesse exato momento, tô deixando o Jeff Bezos mais rico. Tudo que a gente faz deixa bilionário mais rico, esse é o mundo que a gente vive. Do seu grito, do seu esperneio. As redes sociais são máquinas de criar treta e de gerar dinheiro a partir da treta. Quanto mais puto você está, melhor para quem ganha dinheiro com isso. No final das contas, não sabemos se a Catarina queria de fato ostentar o sorvete e mostrar que ela é rica, eu sou rica, ou se ela só queria mostrar, olha só o carinho que meu pai fez para mim. Não sabemos, mas o fato é que a reação das pessoas é totalmente desproporcional e aqui você tem algumas coisas, né? Não, eu gosto, cara, o Henry fica 6 minutos até agora, tudo isso pra indicar um livro e falar, pô, rede social ruim, né, as coisas saem de proporção. Sabe? Não tem nenhuma análise profunda, assim, da coisa, sabe? É tipo, rede social ruim, as coisas saem de proporção. E olha aí, leia o livro. Mecanismos em funcionamento. De um lado, a própria máquina das redes sociais, o modo como as redes sociais operam, e depois o modo como a mente humana opera e lida com esse tipo de informação. Então, assim, você tem hordas e hordas de pessoas que estão lá com as tochas prontas para linchar a próxima pessoa. E quando falta a pessoa para linchar, eles encontram alguém para linchar. Vão lá e pegam a amostra de sorvete. Alguém que falou alguma coisa despretensiosa muitas vezes e que ofendeu alguém, e daí vão lá e lincham a pessoa. Então as redes sociais ou se tornaram isso, ou são essencialmente isso. Ele tá falando isso para justificar o Castanhar depois. A tese do Lanier é que as redes sociais são isso. Elas são feitas para causar tumulto e confusão. E sinceramente, gente, se eu tivesse opção, eu acho que eu viraria um ermitão, sabe? Eu compraria um sítio, iria para lá, com um monte de cachorro, ficaria lá isolado, sem acesso a redes sociais. Teria internet, porque a internet é maravilhosa. Internet dá pra... O Henry Bugalho se acha o... Como é que é o filósofo lá que foi morar no mato? Esqueci o nome do filósofo estadunidense lá que foi morar no mato. Ele acha que ele é o novo desse cara aí, né? Que inclusive é um baita um chato. Reclamar porque a internet é maravilhosa. Teria internet, mas não acessaria nunca mais redes sociais. Porque eu não sei de que ponto... Não é o Tolstói. O Turô, exatamente. Que isso gera interações saudáveis entre as pessoas, gera algum tipo de coisa produtiva e positiva para as pessoas. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não posso reclamar do Twitter porque eu conheci muita gente legal lá, conheci muita gente boa lá, mas no geral o cômputo é muito negativo. Assim. Se eu fazer a conta aqui, o resultado é muito negativo. É claro que no final das contas também é... Se eu for fazer as contas, as pessoas que eu conheço na minha vida fora do Twitter, não dá saldo positivo também não. Eu conheci mais gente boa pelas redes sociais do que eu conheci pessoalmente. Essa Catarina pode ser que ganhe dinheiro com isso, né? Ela e o pai vão virar garotos propaganda da Bacio de Latte. Vai saber. Alguém vai ganhar dinheiro com isso, certamente. Isso não quer dizer que o mundo não seja injusto, sabe? Não tem pessoas que possam comprar e ostentar, sabe? Gastar milhares de reais em sorvete, se for o caso, ou em outras coisas, comprar uma Ferrari, um Lamborghini. Ou seja, o mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo é brutalmente desigual e revoltante. O mundo não, o capitalismo. Né? Eu fico meio... Isso aí não é culpa do Henry, porque é senso comum, né? Usar esse tipo de coisa. O mundo é... Não é o mundo que é assim. Né? É o sistema econômico em que a gente vive que é assim. O mundo não é assim. Né? O mundo não nasceu com desigualdade social, com desigualdade econômica. As pessoas têm razões para ficarem putas, porque o mundo é desigual, o mundo é brutal. Pessoalmente, eu acho que é uma utopia achar que o mundo um dia vai ser totalmente igualitário, porque não vai ser. Lá vem com o papinho de utopia. Certamente haverá desigualdade, haverá algumas pessoas mais ricas do que outras, mas a gente pode aspirar, né? A gente pode desejar um mundo menos desigual, menos brutal, menos opressivo. A gente pode aspirar e pode se esforçar para isso. Olha aí, mas gente, o mundo é injusto, ditadura desigual, ruim, algumas pessoas gastam 400 reais de sorvete e outras não têm dinheiro para comer. Então, é um mundo desigual. Mas partir disso para uma lógica de que o pai dessa menina foi quem açoitou os seus antepassados, aí, por favor, né? Por favor, aí realmente não, aí não dá, Mas, falando em cancelamento, né? Desigualdade falando em hordas digitais se organizando para cancelar alguém, além disso, né? Além da moça do sorvete, também aconteceu com o Castanhari de novo. O Castanhari lançou um vídeo
acho que foi ontem ou anteontem, sobre a guerra Lá na vem. Ucrânia, falando das razões, né? O que está por trás da guerra da Ucrânia. E nesse vídeo ele começa meio que retraçando a história da Ucrânia e ele menciona o Holodomor. Holodomor foi uma fome tremenda que aconteceu na Ucrânia. O Holodomor não é o nome que se dá para fome. O Holodomor é o nome que se dá para a tese de que esta fome foi causada intencionalmente para cometer um genocídio. Então, o Holodomor não é a fome. O Henry já começa errando aí, né? O Holodomor significa literalmente morte pela fome, ou seja, você causar a morte das pessoas pela fome. No comecinho dos anos 30, e que os historiadores se dividem, né, para identificar quais foram as causas disso. Uma parte dos historiadores classifica o Holodomor como se fosse um genocídio, como se fosse um extermínio étnico perpetrado pelo governo do Stalin, ou seja, o Stalin queria exterminar os ucranianos, queria acabar com a resistência ucraniana, queria, sabe, punir os ucranianos, e há uma outra vertente histórica que alega que, na verdade, foi um crime, mas... Não. Não são essas as duas vertentes que existem. Não tem vertente que diz que teve vários fatores diferentes e que todos culminaram com aquela fome. Pelo amor de Deus, né? O cara diz, ou é crime ou é genocídio. Ah, para. Já começou falando merda, né? Que foi decorrente de políticas, de decisões governamentais do Stalin que levam a... Mano, teve vários fatores. Teve erro de logística, teve condição climática, tanto é que a fome afetou até a Polônia e outros lugares da União Soviética. Por que se Stalin queria exterminar a Polônia, que foi um crime... A Polônia não, perdão, a Ucrânia. Se queria exterminar a Ucrânia, por que proporcionalmente morreu mais cazaque que ucraniano? Porra, mano, para de falar merda, pelo amor de Deus. Consequência, não apenas a Ucrânia, mas outras regiões também foram afetadas por uma fome tremenda. Olha aí, tu mesmo reconhece que há outras regiões. Tu mesmo reconhece que tem outras regiões que passaram fome. O que tu tá falando que foi algo direcionado pra Ucrânia, porra? Nessa época, então isso seria consequência. Fora a sabotagem dos próprios kulaks, né? Que eram os latifundiários donos de terra. Os caras mataram gado, queimaram grão, aí de repente... sabe aquele meme da bicicleta? Sabe? Que o cara tá pedalando assim, cai no chão e ele culpa uma pessoa assim inexistente, uma coisa inexistente por ter caído no chão. Sabe? É esse o meme, sabe? Os Kula que estavam lá dirigindo a bicicleta, mataram o gado, queimaram os grãos e de repente, ai meu Deus, Stalin malvado! Sabe? Foi isso assim. Consequência de um governo de políticas mal sucedidas do Stalin. Nos dois casos são crimes, só que num é intencional e no outro caso foi consequência de outras decisões. É como um homicídio doloso e um homicídio culposo. O culposo, por exemplo, você lá dirigindo seu carro, perde o controle da direção, sobe na calçada e atropela um pedestre. E mata o pedestre. Você não queria matar o pedestre. Você perdeu o controle de direção e um acidente, você vai lá e matou a pessoa. Ou seja, um acidente não é um crime, né, Henri Bugalho? O que tu fala se é um crime é uma coisa diferente de acidente. Você é culpado do homicídio. Quem é o Stalin nesse caso? Eu acho que é um motorista, né? Matou aquela pessoa. Não, você não é culpado. Tanto é que você não vai pra cadeia. Mas não foi intencional, você não quis matar a pessoa. É diferente de você estar com seu carro ali e você vê um cara que você... Cara, você não vai pra cadeia se você atropela alguém em um acidente sem estar acima da velocidade, sem estar imprudente, sem estar... Sabe? Porra, pelo amor de Deus. ali na esquina e você pega o seu carro e atropela aquela pessoa e mata aquela pessoa. Aí foi doloso. Aí teve dolo, aí teve intenção, né? Você quis matar a pessoa. Então é diferente. Então o debate que existe na história é se havia intenção, se Stalin queria matar os ucranianos ou se foi decorrente de decisões do Stalin. Por que numa ele fala acidente e nessa questão da fome ele não fala pode ter sido um acidente? Né? Esse é o debate. Qualquer pessoa que negue o Holodomor, qualquer pessoa que diga que não aconteceu, qualquer pessoa que diga que isso é uma invenção anticomunista... Mas aí é que tá. Porque quando o Henry ele tá falando de Holodomor,
Porque ele começa com uma definição errada de Holodomor. Ele acha que Holodomor é apenas a fome, e não a tese de que a fome foi intencionalmente feita para matar os ucranianos. Aí, obviamente, a pessoa fala o Holodomor não existiu, né? Porque a pessoa não está falando dessa definição errada do Henry, né? Está falando da definição correta, que é a morte por intenção. E aí o Henry Bugalho, o que o Henry Bugalho e os outros dodóis do Twitter entendem? Que a pessoa tá falando que não houve fome, que ninguém morreu de fome. Não, ninguém tá falando isso, porra, pelo amor de Deus. Mas aí os caras não sabem um conceito básico, o que é o Holodomor, e sai falando bosta que nem tá falando bosta nesse vídeo. Isso é propaganda nazista, isso é propaganda... Foi literalmente a questão de que o Stalin queria cometer genocídio contra os ucranianos, foi literalmente criada pelo departamento de propaganda nazista, tipo, literal, sabe? Não é... Assista o vídeo do Ian, né, gente? Assista o vídeo do Ian, recomendo aqui o vídeo do Ian sobre o Holodomor, tá? Vou aproveitar que eu vou postar isso no YouTube e vou... Ó, Holodomor, História Pública. Ó, assistam esse vídeo do História Pública, tá? 1 horinha só. E olha só o que ele coloca na descrição... Fontes! Olha só que coisa! Fontes! Tá acessível o vídeo do Ian. Tá acessível o vídeo do Ian. Vejam lá que o vídeo tá muito bom. Vejam mesmo. capitalista, qualquer pessoa que diga isso é um negacionista histórico. Falou o historiador Henry Bugalho, né? É um negacionista histórico no mesmo patamar de um negacionista do Holocausto. Falo nada, gente. Só veja o vídeo do Ian, né, velho? Só veja o vídeo do Ian. E aí por trás disso tem ideologia, por trás disso tem objetivos. Ah, porque falar que existe Holodomor não tem objetivo nem ideologia, né? Não. É técnico. Concretos, né? A pessoa que nega o Holocausto ou o Holodomor, ela está praticando negacionismo histórico com base em ideologia. E nesse sentido, eu recomendo que vocês vejam um filme chamado Negação. É sobre o Holocausto. E leiam o livro Como as Democracias Morrem. Né, sobre a negação do Holocausto, mas é muito interessante porque é inspirado numa história real e mostra uma historiadora que trabalha com a questão do negacionismo e ela é processada por um historiador negacionista do Holocausto e no tribunal eles vão percebendo quais são os objetivos por trás disso, né? Por que esse negacionista do Holocausto nega o Holocausto? O cara meteu essa no filme. E obviamente ele tem que comparar com o Holocausto, né, gente? O Holocausto. A mensagem que ele quer pregar. Então, assim, nesse caso, quem nega a fome ucraniana... O assunto sobre o Holodomor veio à tona justamente agora que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Não tem nenhum viés associado a isso, não tem ideologia, é só questão puramente técnica. Quem nega que aconteceu, porque aconteceu. Quem nega que aconteceu tem objetivos concretos e é um negacionista histórico. E quem diz que aconteceu, não tem objetivos concretos. Ah, pelo amor de Deus. Lógicas. Então... É só é que nem o Castanhari. O Castanhari faz igual no vídeo dele. Só um lado tem objetivos concretos, só um lado faz propaganda a seu favor, só um lado censura a mídia, o outro lado não faz. O outro lado não faz nada disso. Porra, tá de sacanagem. Aconteceu. Há inúmeras referências nesse sentido. Ninguém nega que aconteceu a fome. Do que levou a isso? Intenção ou consequência de outras coisas? E sinceramente... Consequência de outras coisas, é exatamente isso que a gente fala, porra. Pra mim é lastimável, chega a ser doentio ver pessoas tentando relativizar, tentando passar pano. Então tu acha, por exemplo, lamentável, Henry Bugalho, o Iclis Rodrigues? Porque o Iclis, né, o professor do canal esqueci o nome do canal, desculpa, Iclis. Ele tem um canal muito bom de história, tem um podcast sobre história, ele fez um podcast sobre o Holodomor que mostra exatamente esse ponto de que foi uma farsa. Sabe? História FM, né? Mas é que no YouTube é Obriga História, né? Mas o nome do podcast é História FM. Tu acha que o Iclis é doentio? Tu acha que o Iclis é stalinista? Porra, pelo amor de Deus, velho. Tentando amenizar o regime stalinista. Porque o cara, ele era um maníaco, ele era um facínora, ele era alguém cruel, sádico. Sádico? Caralho, eu imagino quantos livros sobre Stalin o Henry Bugalho leu, né? Quantos livros sobre Stalin vocês acham que o Henry Bugalho leu, gente?
Pô, desculpa, eu só li Como as Democracias Morrem, né? E lá tá lá, tem um capítulo lá que o autor, Wilson Fuchs, diz Stalin malvado, totalitarismo. Hannah Arendt, né? Ele leu Hannah Arendt. Me parece ser um péssimo referencial para quem é de esquerda adotar, sabe, santificar, beatificar. Aí é que tá, né, gente? Esse é um ponto que o Henry não entra na cabecinha dele, nem de outros pessoal que encheu o cu de Hannah Arendt, que, tipo, falar que o Stalin não é culpado por genocídio na Ucrânia é igual santificar, beatificar o Stalin, todo dia rezar pro Stalin, né? Tipo, o pessoal não consegue entender uma diferença básica, né? Porra, pelo amor de Deus. O Stalin. Me parece uma péssima opção e gera munição para quem quer atacar a esquerda como um todo, né? E aqui vale abrir um parênteses, porque é o seguinte: o uso que se faz do Holodomor, alegam os stalinistas, né, os apologistas do Stalin. Os stalinistas. Tipo o Iclis Rodrigues, grande stalinista. Eles aí. alegam que é uma propaganda anticomunista. E de fato foi usado como propaganda anticomunista, sim. Era um argumento usado para dizer o seguinte: olha só o que acontece quando um regime socialista chega ao poder, olha as pessoas morrendo de fome, olha só o colapso, olha só o que acontece, olha os crimes que acontecem. Então, de fato, foi usado como propaganda anticomunista. Se foi consequência de políticas do Stalin que deram errado, não é um argumento tão sólido assim, porque isso acontece em regimes capitalistas também, né? Há inúmeros países capitalistas nos quais as pessoas morrem de fome. 8 milhões de pessoas morrem de fome por ano em países capitalistas. Deve ser tudo genocídio, né, gente? 8 milhões de fome por ano, todo ano? Pô, pelo menos com Stalin morreu só num ano só, né? No capitalismo é todo ano 8 milhões. Porra! E o Stalin foi só um ano, depois não teve mais. Depois, curiosamente, não teve mais grandes fomes na União Soviética. Né? Curioso isso. Há países nos quais crianças morrem subnutridas. Há países capitalistas nos quais você tem uma enorme massa de pessoas abaixo da linha da pobreza vivendo no estado de miséria. Então, assim, se você quer usar o argumento de que o socialismo, né, no caso ali, o regime do Stalin, era ruim porque aconteceu o Holodomor, você pode usar o mesmo argumento para criticar sociedades capitalistas que têm, sabe, milhões de pessoas na miséria. E aí quem é o stalinista vai poder ter o argumento. Isso aí aconteceu só num ano na União Soviética. No capitalismo é todo ano. Então, assim, nesse sentido, o argumento ele é aquela coisa, né? É um meme no Homem-Aranha. Você pode apontar para o outro, mas o dedo também volta para você. Ó, a teoria da ferradura aí. Na questão do genocídio, é um pouco mais forte o argumento, mas por outro lado também não é tão forte assim, porque também há inúmeros casos de genocídios perpetrados por países capitalistas, né? Basta pensar num caso que é conhecido como genocídio indiano, que é a fome de Bengala de 43. Feito pelo Churchill esse aí, hein? Inclusive, muitas fotos da Grande Fome de Bengala são usadas falsamente como se fossem fotos do Holodomor, né? O que torna a coisa mais ofensiva ainda, porque quem causou isso foi o Churchill. Que foi quando o Império Britânico... aí é legal, né? Porque ele personifica a União Soviética no Stalin, aí quando chega a vez de falar Churchill... Não foi Churchill, foi o Império Britânico. Ele provavelmente vai falar o nome do Churchill ainda, mas é o Império Britânico, né? Que na época era o Churchill. Matou milhões de pessoas na Índia, na região de Bengala, matou milhões de pessoas, privando essas pessoas de alimentos também. Ah, ele não falou Churchill. Que engraçado, hein? Que curioso. Os massacres estão aí nos mais diferentes regimes, nos mais diferentes sistemas, nos mais diferentes modos econômicos, e não dá pra dizer também que o Stalin e a União Soviética não usou e não abusou de propaganda anticapitalista. Eles são mestres nesse sentido, né? Eles tinham Porra, propaganda, velho, todos os lados fazem. Isso aí não é novidade pra ninguém. um domínio completo da técnica de... O problema não foi que foi propaganda anticomunista apenas, foi propaganda nazista. Propaganda anticomunista a gente tá acostumado. A gente só é bobajado. Agora, propaganda nazista é outra coisa. manipulação da informação, do conhecimento, de revisar a história, de reescrever o passado. Então, assim... Entendam, gente. Uma coisa ser propaganda não torna ela automaticamente falsa. Tudo bem, vai ter o viés, vai ter essa coisinha, né, e tal. Não vai tornar automaticamente falsa. Mas é só para você já ajeitar a sua engrenagem ali para ver qual lado tá falando e tal. Também, não apenas existe propaganda anticomunista, como existe também propaganda anticapitalista, e as duas são bastante enviesadas. Caralho. Qual propaganda não é enviesada, ô Henri Bugado?
Porra, pelo amor de Deus, mané! Puta que qual propaganda não é enviesada? Qual? Me diz uma propaganda que não é enviesada. O nome já diz propaganda. Porra, tu tá de sacanagem. Altamente carregadas de conteúdo ideológico. E pra variar, né? Os dois extremos, teoria da ferradura, de manipulação das pessoas. Basta pensar, né, que quando o George Orwell escreve o livro dele em 1984, ele escreve se inspirando no modelo socialista stalinista de controle da informação, de manipulação das pessoas, de regime totalitário soviético. O fato é que não existe santo nessa história, né? A gente fala de um mundo que é brutal, que é injusto. Bingo, né? Faltou só isso para completar o bingo, era citar 1974. Que deixa a gente com raiva por muitas razões. E a gente pode se esforçar para tentar reduzir desigualdade, para tentar melhorar um pouco esse lugar, mas não tem santo no poder e não tem santos também nas redes sociais, porque as pessoas adoram brigar e por qualquer razão que seja. Tipo tu, que sai bloqueando todo mundo. Então, ontem, cancelaram a Catarina por causa do pai dela, que deu sorvete para ela, e cancelaram o Castanhari porque ele disse uma coisa que, como eu falei, é praticamente um consenso entre historiadores criteriosos, né, reconhecidos, de que, de fato, aconteceu a fome na Ucrânia, aconteceu o Holodomor, só não. Esse é o problema, ó. Falar agora, tá no final do vídeo, falar, Henri Bugalho, esse é o teu problema. Tu não sabe a diferença entre ter existido a fome e o conceito de Holodomor. Esse é o teu problema. E isso, como filósofo, deveria ser um problema grave, né? Porque filósofo mexe justamente com conceito. E aí tu tá lidando com algo, tu não sabe o conceito básico desse algo, o que significa a palavra Holodomor, e já sai falando abobrinha sobre ela, e aí já sai interpretando errado tudo o que as pessoas falam sobre o Holodomor, tu sai falando um monte de abobrinha. Sai falando um monte de abobrinha. Não se sabe, não se há um consenso sobre quais foram as causas. E fora que não foi só a parte do Holodomor pela qual o Castanhari foi criticado, né? O Castanhari está sendo criticado há muito tempo por não colocar fontes. E sabe quem criticou a porra do Castanhari quando ele não botou fonte no vídeo sobre fascismo? Sabe quem? Você, Henri Bugalho, você ficou... Ai, por que o Castanhari não bota as fontes? E agora nesse vídeo que ele falou de Ucrânia e Rússia, você ficou... não precisa botar fonte mesmo. O History Channel não bota fonte. Puta hipocrisia do caralho, pelo amor de Deus. Dessa fome. Então, é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aí sobre essa história do sorvete, que virou uma treta homérica ontem. Sabe, é incompreensível. Sim, Castanhari canceladaço, tá morando de favor, de novo cancelado, perdeu tudo. Negacionistas da fome ucraniana. São negacionistas, aqui é o ponto que eu acho claro. Negacionistas da fome ucraniana. Ninguém fala que não houve fome, cara, deixa de ser burro! Joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Enfim, mais um vídeo do Henri Bugalho arrotando asneira e puro senso comum. Nada de novo sob o sol.